valeu muito a pena, mesmo. Essencialmente, valeu por desconstruir um bocadinho o preconceito, não é, que nós tínhamos sobre a Igreja, sobre o que é a Igreja. Eu penso que uma das coisas mais fundamentais foi mesmo podermos estar todos juntos, a saber mais sobre a Igreja, a saber mais quais são os nossos alicerces. Me ajudou a organizar, a me preparar e achar tempo que eu achava que não tinha. Anderson, foste um dos facilitadores do curso Vida e Missão. Concluímos agora há um mês, nem isso, o primeiro módulo, o módulo Igreja. Como é que foi? Como é que foi a experiência? Foi desafiante em todos os sentidos, né? Primeiro porque o Vida e Missão é um curso que traz uma metodologia um pouco, pelo menos a qual eu não estava acostumado. E eu acredito também que os alunos também não estavam tão acostumados, porque é um método que demanda mais do aluno do que propriamente dito do professor, e exige muitas leituras, e exige muito do aluno, a participação, o envolvimento dele. E foi desafiante para mim também do ponto de vista como facilitador, justamente por isso, para tentar articular um ambiente onde fosse propício, fosse fácil eles conversarem e dialogarem sobre os assuntos que nós estávamos tratando, né? Em contexto de pandemia também foi mais desafiador a questão das videoaulas e etc. Aprender em grupo, mas de forma virtual, foi uma novidade, mas foi de certa forma até muito prático. Muito prático. É diferente, mas facilitou de certas formas. Confesso que ao princípio, pronto, foi aquela primeira impressão e eu pessoalmente achei que se calhar, porque ainda nos chegámos a reunir aqui numa sala, íamos perder alguma coisa, mas eu posso-vos dizer que tem sido mesmo espetacular. Uma coisa que eu achei o máximo, por exemplo, que é nós mesmo a fazer em Zoom e estando no grupo, podemos nos dividir em grupos ali. Eu achei que, peço desculpa, mas achei aquilo muito fantástico, porque a gente de repente estávamos todos juntos, ok, agora vamos dividir em grupos porque temos trabalhos específicos para fazer separados, e isso aconteceu e de repente, pima, lá estávamos nós outra vez todos. Sim, tivemos que migrar da sala 3 aqui no nosso espaço, no nosso auditório, para a sala do Zoom, não é? Exato. Portanto, um contexto ligeiramente diferente, passar do presencial para o online. Mas estavas a dizer uma coisa importante, não é? O Vida e Missão pressupõe uma participação do próprio grupo, não é? Do próprio participante, assim, é assim que nós designamos, no seu processo de aprendizagem, não é? Portanto, nós até dizemos que é um processo de ensino e aprendizagem, ou seja, cada um ensina e à medida que ensina também aprende, e à medida que aprende também vai ensinando. E isso de facto é muito rico porque, de acordo com as diversas sensibilidades, com os diversos saberes, com as diversas experiências também, acaba por ser enriquecedor para o próprio grupo. Mas é exigente, como estavas a dizer, porque há uma série de leituras que as pessoas têm que fazer, que os participantes têm que fazer para cada ação. Já agora o pessoal lia tudo ou nem por isso? É difícil responder essa pergunta, mas assim, as leituras eram realmente assim, muito extensas e para conciliar com o dia a dia e esse novo contexto e a nova configuração das nossas vidas diante dessa pandemia, foi realmente bem complicado. Algumas leituras realmente ficaram para trás, mas sempre incentivando, porque quer queira, quer não, o conhecimento, ou pelo menos aquilo que construímos enquanto grupo, no momento das discussões, das reflexões, era um conhecimento construído em conjunto. Então se fazia necessária a leitura de cada um para que pudesse dar esse contributo. Foi interessante, além do método que é usado no curso, mas é bastante bom porque aprendemos a respeitar e a observar também as perspectivas diferentes que cada um tem acerca da Igreja. É muito interessante e foi muito interessante aprender ao lado de pessoas que têm experiências completamente diferentes da que eu tenho, ou seja, não há uma homogeneidade que faça com que às vezes haja aqui alguma perda de troca de experiências, porque todos pensamos da mesma maneira ou todos vimos no mesmo sítio.
E eu acho que é extremamente enriquecedor, mais ainda quando estamos a estudar a dinâmica da igreja, ouvir e sentir pessoas, experiências diferentes. Vamos supor que estamos sozinhos, não é? E sou eu e um professor, ou alguém que está a lecionar, ou que está a moderar, digamos assim, acaba por ser só a minha ideia e a dele. E se nós tivermos outras pessoas com outras experiências, com outras vivências, até de outros países, que aconteceu na minha turma, acaba por nos dar um impacto e acabamos por ter perspectivas tão diferentes que enriquece também aquilo que nós estamos a aprender. Módulo Igreja. O que é a Igreja? O que é que aprendemos com este módulo? Às vezes a noção que nós temos de igreja não tem muito a ver com o que é, na verdade, ou o que é o Evangelho, ou o que a Bíblia ensina. E o módulo Igreja eu acho que veio justamente para isso, para esclarecer. E já que a proposta do Vida e Missão, pelo menos na minha perspectiva, é um curso de teologia, mas de uma teologia prática. Sim. Então, nada mais importante do que, primeiro, perceber o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo no mundo e, desta forma, refletir como ser isso na sociedade, no trabalho, na família, que são os próximos módulos, e como ser participante da família de Deus, né? E isso foi bem interessante porque quebrou uma série de paradigmas, uma série de preconceitos, uma série de ideias equivocadas acerca da igreja. Os textos ajudaram demais, os textos são fantásticos, os textos que são sugeridos, tanto da Sebenta quanto dos anexos, são interessantes. Alguns eu não tinha lido ainda, então me surpreendeu o conteúdo, gostei bastante e muitos alunos também ficaram fascinados com o conteúdo. Então, a concepção de igreja, eu acredito que ao longo desse primeiro módulo foi renovado, digamos assim, foi de uma certa forma revisto por cada um. A igreja para mim são as pessoas, é a comunidade e é a comunhão entre elas. Nós temos que ser igreja em todos os locais onde nós estamos, seja na comunidade ao domingo, seja durante a semana nos nossos locais de trabalho, seja quando vemos alguém na rua e lhe dizemos um bom dia ou precisa de ajuda para alguma necessidade que a pessoa tenha. Portanto, isto é ser igreja, é amar-nos uns aos outros e para mim isto ficou muito claro no curso. Desconstruir aquela imagem da igreja, instituição somente. A palavra que eu mais gosto de lembrar e de pensar sempre é a obra de reconciliação, esta missão que está em mim, ao ver o meu próximo. Acho que todo esse conceito, entre aspas, da igreja mudou completamente e era exatamente isso que eu buscava. Deu-me uma nova perspectiva sobre um conjunto diferente de coisas que eu acho que são absolutamente determinantes para quem quer viver a sua fé, neste caso, enquadrado numa comunidade. Mas uma coisa que nós não estávamos à espera é que no meio, digamos, de nós alunos, portanto da equipa de alunos, se viesse a desenvolver um relacionamento forte de preocupação de sermos também luz e sal na vida uns dos outros, para além dos outros que estão fora. Portanto, e essa interação foi espetacular e está a ser bom. Eu acho que foi muito rico, porque a dada altura nós, quando estávamos a partilhar no grupo, de vez em quando alguém dizia quando vamos à igreja e depois logo a seguir alguém do grupo corrigia ou reformulava. Quando vamos à igreja, não. Quando a igreja se reúne na casa da cidade ou no espaço onde habitualmente nos reunimos ao domingo. Portanto, eu acho que foi importante para para mudar o chip. Yeah. Sim, senhor. Uma experiência positiva do grupo, uma partilha. Alguns irmãos, eles se manifestaram algumas dificuldades do ponto de vista das leituras, do hábito de leitura e tudo mais. Mas foi interessante que, apesar dessas dificuldades e dos desafios que eles tiveram e mesmo assim insistiram e perseveraram e terminaram o módulo, eu vi que eles foram enriquecidos, eu vi que foram acrescentados em algum entendimento, foi desfeito algum equívoco. Então a experiência de ver o conhecimento bíblico, buscando um conhecimento bíblico sadio, equilibrado, alinhado com as Escrituras, contribuir para uma espiritualidade mais sadia, uma prática mais sadia, isso é muito gratificante e a gente
pelo menos na minha percepção, o que eu senti por parte de praticamente todos foi isso, foi que isso deu um bom contributo para a espiritualidade de cada um, para a prática espiritual de cada um. Eu acho que isso é de facto importante, porque, como estavas a dizer e bem, o curso tem uma proposta teológica prática, não é? Aliás, um dos textos é para que é que serve a espiritualidade. Sim. E o autor até nos ajuda a colocar a espiritualidade na dimensão do chão da vida, não é? Do nosso cotidiano. A melhor experiência do curso foi a união que nós tivemos como grupo para ajudar um dos membros do grupo que estava com necessidades. E isso foi uma das maiores demonstrações de comunidade e comunhão entre todos. Eu acho que aquilo que nós estávamos à espera aconteceu, que foi notarmos que havia alguém do nosso grupo com uma dificuldade e toda a turma se reuniu e supriu essa necessidade até ser necessário. Portanto, essa ajuda, mas não foi uma ajuda pedida, foi uma ajuda facilitada muito rapidamente entre todos. Portanto, e isso foi muito bom e é bom crescer com pessoas assim. E uma coisa interessante é que o grupo dizia que se temos aprendido alguma coisa a respeito da teologia é que ela serve ou é útil quando serve. Não é? A teologia é útil quando serve na vida do dia-a-dia, dos nossos irmãos, as dificuldades pelas quais nós passamos. Eu acho que isso é muito importante. Toda a gente deveria fazer este módulo, lá está, para perceber, não é, qual é o seu papel. A minha contribuição hoje no reino, na comunidade, isso tudo estava muito adormecido. Então, quem está às vezes nessa situação pode se sentir motivado e a fazer essa busca por este começo. A Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, é eterna, mas algumas coisas mudaram efetivamente a minha maneira de ver e de pensar sobre algumas coisas. E efetivamente isso aconteceu. Isto pode ser ou para reafirmar ou até pode ser para um começo de relacionamento, tanto na igreja como com Deus. Portanto, recomendo mesmo a todas as pessoas. Anderson, em outubro vamos voltar a ter o módulo igreja. Em princípio teremos 2 turmas, não é? Online e presencialmente. Portanto, aí uma palavra de encorajamento para as pessoas se inscreverem no curso. Eu acredito que no contexto que nós vivemos hoje em dia, de pandemia, todo esforço a mais se torna um desafio maior, né? Então, a pandemia mudou, desconfigurou toda a nossa rotina. Mas eu acredito que vale a pena o curso porque, como eu disse, é uma ferramenta que nos ajuda nesse caminho de entender qual é a vontade de Deus. E isso eu acho que é o mais importante, né? Buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas.